Paz do Senhor, irmãos. Bom nós estarmos juntos e sempre, cada vez mais, no Senhor. Nós já temos visto o louvor e se cada um de nós temos ouvido o louvor com atenção, ele já tem muito falado conosco. E o primeiro louvor que nós ouvimos, ele falou comigo, porque ele diz no louvor: Senhor é meu para sempre. E no outro ele diz que o Senhor é fiel para sempre, no primeiro louvor. Parece que alguma coisa chegou diante de mim e me pediu: você é fiel para sempre? Eu tive que dizer: misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque muitas vezes é aí que nós caímos em contradição. O nosso Deus é fiel para sempre. Será que nós, como seus filhos, somos fiéis para sempre? Será que nós não erramos muitas vezes? Será que nós não vacilamos muitas vezes? Mas Ele é fiel para sempre. Ele é fiel para sempre. Diz que não há variação e nem sombra de mudança diante dEle. Ele é fiel para sempre. Os infiéis sempre somos nós. Então falou muito comigo, e cada louvor, alguma coisa, ele tem falado comigo, que não quero passar para meditar nisto, mas é de fato. Nós devemos estar sempre atentos e guardando-se a nós mesmos, para que nós possamos dizer, como se diz, de boca cheia: eu sou do Senhor, porque eu também quero ser fiel para sempre. Eu quero permanecer no Senhor para sempre. Não só no tempo da alegria, no tempo de mar de rosa, mas na tribulação, na dor, na luta, no problema, eu quero ser teu para sempre. Oh, glória! Que maravilha! É quando nós podemos se enquadrar na palavra de Deus e, sem medo dela, nós podemos louvar e glorificar o nosso Deus. Eu quero ler um texto nessa noite, meditar um pouquinho. Eu vou ler um pouquinho mais, talvez, do que esse texto, procurando não me deter muito, porque esse texto aqui que eu vou ler é bem definido, e ele se reparte em duas partes bem definidas, e ele deixa para nós bem claro tudo o que nós precisamos ser perseverantes. E se encontra em Efésios capítulo 4, do verso 17 em diante. Ele começa falando assim: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com evidência, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido do que, quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vós renovei no espírito do vosso entendimento, e vós revesti do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti para testificar da Tua palavra. Somente, Senhor, quero falar aquilo que Tu me colocar na minha boca. Senhor, estende as Tuas mãos e abençoa ricamente. Eu sei que algo Tu tem para nos ensinar todas as vezes que estamos na Tua presença. Assim eu te agradeço e louvo a Ti para todo e sempre. Amém. Como disse, esse texto é um texto
bem definido. Ele começa falando de duas classes de pessoas, porque, de fato, em todo este mundo, em toda a humanidade, existe apenas duas caráteres de pessoas. Uns que são santificados e vivem para Deus, e outros que se entregam à falsidade, à mentira, ao erro, à desilusão e a toda sorte das coisas erradas no mundo. E outros, então, como dizem, vivem e procuram viver uma vida honesta, uma vida com Deus, se desviando do mal e procurando permanecer na graça a qual receberam através da palavra de Deus. E isso eu sempre penso na palavra de Deus e medito, porque tudo o que ela fala é real, é verdade, acontece, e aquilo que ela quer de nós, requer de nós, nós precisamos procurar viver e entender, porque nós não somos mais ignorantes, somos advertidos, somos instruídos e compreendemos a palavra de Deus e erramos porque muitas vezes queremos errar. E não é assim, como diz no texto, que nós aprendemos com Cristo, é muito diferente. Há poucos dias eu esteve junto com o Senhor e ele começou a contar alguma coisa da igreja em qual ele vive. Eu também conheço muito essa igreja, também vivi nela, e ele me disse assim: irmão, as coisas do mundo entraram na igreja e agora não tem mais como tirar. Eu fiquei escutando aquilo e eu gosto de alimentar muitas vezes quando eu ouço alguma coisa, porque parece impossível que essas coisas possam acontecer no meio do povo de Deus e cristão, mas sim, acontece. E é real o que ele falou. Aí ele disse, eu disse para minha esposa, vamos lá, vamos aproveitar o que é bom e o que é fora, deixamos lá mesmo, mas vamos continuar indo ali. Não temos para onde ir. E indo nisto, faz uns dias que Deus tinha me levado ao pensar nessa palavra, porque eu fiquei pensando como as coisas estão ocorrendo nos nossos dias, e comecei a pensar sobre a palavra de Deus, o que ela nos adverte e ensina, e Deus começou a trazer para dentro de mim montes de coisas que são fatos reais. Nós, não é muito tempo que vimos uma pregação aqui na igreja dizendo que as coisas do mal se originaram lá no céu. Então elas estão até lá no céu. Não é assim? Aí Deus me levou a pensar lá no livro de Jó, quando que diz que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus. Quem estava lá? O mal. Quem estava lá era Satanás, a qual Deus disse, observaste meu filho Jó? Oh, glória! Que Deus tinha um filho amado ali na terra. Mas só abençoa aquele homem lá, por isso que ele está nesse. Pode tocar nele. Pode tocar nele. Ele foi tocou. Não é nisso que eu quero falar, mas são coisas que veio. E daí as coisas começaram a fluir, que o mal está sempre junto com nós. Irmãos, por isso a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes, estarmos atentos, procurar viver uma vida com Deus, porque o mal sempre está com nós. Às vezes parece para nós difícil, porque às vezes nós vemos dentro da igreja essas coisas acontecer. Eu quero dizer para vocês que às vezes nós vemos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Às vezes é a esposa contra o esposo contra a esposa, o filho contra o pai contra o filho. Ele sempre está com nós. Às vezes nós estamos dormindo e ele sempre está ali perto de nós. E nós precisamos ser vigilantes. Só que Deus me mostrou um lugar onde ele não pode entrar. Neste lugar, ele não pode entrar sem a minha permissão, é dentro de mim.
é dentro de você. Ele só entra com a tua permissão. Se nós permitir, ele entra. É como nós, quando saímos fazer uma viagem, temos que comprar uma passagem para termos o direito. Assim ou mal, muitas vezes tem direito em nós, porque damos lugar para ele. Damos lugar para ele. E aqui Paulo, nesse texto, ele deixa bem claro 2 tipos de pessoas, 2 tipos de gentes. Em qual desses 2 tipos estou eu e você a seguir? Aonde estamos? Aonde caminhamos? Será que nós também podemos dizer com cantar: Senhor, eu sou teu para sempre. Eu sou teu sempre, em todas as horas do dia, em todas as dificuldades, em todas as mazelas que às vezes acontecem. Eu sou teu para sempre. Sobre, como diz o salmista, sobre as tuas asas eu me refugio, eu me escondo ali, porque eu sou teu para sempre. Que Deus possa nos abençoar, que sejamos assim para Deus sempre. Diz, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância, que vivem pela dureza do seu coração, por causa da ignorância, que vivem pela dureza do seu coração. Ele escreve. Paulo se preocupava muito com essas coisas. Tornando-os insensíveis, se entregaram à dissolução, para com evidez cometerem toda sorte de impureza. Com evidez cometerem toda sorte de impureza. Este é o que nós vimos nos nossos dias. Hoje, o que nós vimos nos nossos dias é as coisas que eram certas, erradas. Hoje, o que era certo é errado. E o que é errado é certo. Não é essa que nós vemos em toda a mídia? É isso que nós estamos vendo e nós estamos vivendo nesses dias. Por isso, a Bíblia nos diz que nos últimos dias nós devemos ser perseverantes, porque nós estamos rodeados de tudo o que é errado e querendo destruir tudo o que é real, tudo o que vem de Deus, tudo o que é para o nosso bem. Nós estamos cercados. E, irmãos, eu quero dizer que vem dias muito mais difíceis. Sobre o que a palavra de Deus nos exorta, vem dias muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Por isso, Deus procura um povo que viva esses dias na graça de Deus, acompanhado com a palavra de Deus. E eu quero ler mais um texto um pouquinho, para que nós possamos pensar que de fato eu não estou falando alguma coisa errada. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, para encerrar essa parte que eu estou falando, eu quero apenas ler alguma coisa. Diz: o castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir o adversário, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será condenado digno. Aquele que calcou os pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu a retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Quantas vezes nós vemos essas coisas
acontecer no meio do povo de Deus. Diz: Deus julgará o seu povo. O juízo de Deus vai julgar o seu povo. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais agora no povo que aprendeu de Deus. Porque ele diz: mas não foi assim que aprendeste em Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e neles fois instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Então aqui Paulo estava trazendo, já lá na época, para os irmãos do passado. Ele disse: mas não é assim que aprendeste em Cristo. Não é desse jeito que vocês aprenderam em Cristo. Se é, de fato, que vocês tenham aprendido a verdade em Jesus. Irmãos, por isso que eu disse, é um povo diferente do outro. É um povo muito diferente do outro. Um povo se entregou à dissolução, à maldade, às loucuras deste mundo, porque este mundo não tem nada para Deus. Mas o outro se entregou totalmente nas mãos de Deus. E o outro povo está totalmente nas mãos de Deus. Mas lá onde nós vimos, no Hebreus, diz que Deus julgará o seu povo. Nós não passamos sem ser juízo. Por isso ele disse que como escapará aquele que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, falhou na lei de Moisés, quanto mais aquele que, às vezes, ultrajou a graça e o poder do Espírito e se desviou para o pecado, quanto mais este será julgado. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Será que nós estamos, de fato, aprendendo em Cristo? Será que nós estamos caminhando cada dia no sentido de que, quanto ao trato do passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano? Daí ele diz: vós renovei no espírito do vosso entendimento. Como é renovar no espírito do nosso entendimento? Ele disse: vós renoveis no espírito do vosso entendimento. Ó Senhor, quantas vezes, irmãos, às vezes nós temos que parar e julgar a nós mesmos. Quantas vezes eu tenho que parar e olhar para dentro de mim mesmo? Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou me renovando no Espírito Santo, qual habita em mim? Ou estou me esquecendo que eu sou um filho de Deus? Estou me desviando do caminho. Isso prossegue e acontece muito no meio do povo cristão. Por isso a Bíblia diz que aquele que pisar ao sangue inocente será julgado um dia. E Paulo diz: é horrível cair nas mãos de um Deus vivo. O diabo não pode me mandar para o inferno, mas de jeito nenhum. Nem ele, com todos os seus anjos. Lá em Apocalipse diz que ele levou a terça parte das estrelas do céu, mas ele não pode nada contra mim. Mas Deus pode me mandar para o inferno, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não lutar por mim mesmo, se eu não obedecer a palavra de Deus. Por isso eu quero ler mais um texto em Romanos, para ver o privilégio agora daqueles que obedecem, porque eu falando muito, eu posso errar nas minhas palavras, mas a palavra de Deus não erra. Em Hebreus 10 ainda, do verso 19 em diante, diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus.
Eu não tinha pensado de não ler tudo, mas vou ler tudo para que não fique, às vezes, coisas para trás. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos nós com sincero coração e plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos nós também uns aos outros para nós estimularmos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações e tendo mais quanto vezes que os dias se aproximam. Antes ele disse, esse é então o privilégio que eu e você temos. Mas porém, aqui ele traz alguma coisa que nós precisamos estar enquadrado nela para que possamos alcançar. Ele diz, tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemos nós com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência. Então é certo quando nós estamos enraigados nesta palavra, aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos ouve, porque se aproximamos com um sincero coração, com uma vida sincera diante daquele que não perde coisa alguma. Temos um Deus que nos chamou, temos um Deus que nos instrui, temos um Deus que também está sempre conosco. Como disse que assim como o mal, está sempre ao nosso redor, às vezes até na nossa cama, mas Deus também está ali, sempre ao nosso lado. Deus sempre está ali. Muitas vezes eu me acordo de noite, clamando ao Senhor, porque eu sei que em sonhos eu estou sendo atribulado, porque o mal está sempre ali, e ele só pode entrar em mim se eu abrir o meu coração. Jesus também só pode entrar no teu coração se você abrir o teu coração, se você o buscar com toda a sinceridade e com toda a certeza de fé no teu coração, tu o encontrarás e pode estar sempre então pronto, vigiando sempre em paz com o Senhor. Assim como o mal está ao nosso redor, assim Jesus também está ao redor, e Ele deixa ao nosso escolher. Eu posso escolher o que eu quero. Se eu quero abrir o meu coração para o mal, eu abro. Diz que no nosso coração tem uma fechadura e é só por dentro, e é só eu que posso abrir. Ninguém abre se não for eu. Jesus diz que eu estou fora e bato. Se alguém abrir o meu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ceará comigo. Se alguém abrir, ele não entra por conta. Que Deus possa nos abençoar ricamente nessa noite e que nós possamos, de fato, levar a sério os conselhos da palavra de Deus. Nós possamos vigiar a nós mesmos todo instante da nossa vida, porque os dias são maus. Quanto mais vede que os dias se aproximam. Eu sempre falo, continuo falando, que os meus dias do começo da minha vida cristã eram os dias diferentes. Esses dias encontrei uma irmã e me falou assim: irmão, o que está acontecendo com o povo cristão? Digo, do que, irmã? Sim, ela diz, uma vez nós orávamos bastante, nós saímos pregar a palavra, nós saímos pelas ruas para cá e para lá, estávamos ocupados na palavra de Deus. Ela disse, hoje não estamos mais,
Parece que os crentes se aquietaram, ela me disse. Eu não falei nada para ela. Só apenas eu disse, eu pensei que era só eu que estava ouvindo isso. Mas tem mais gente que está ouvindo isso, que parece que os crentes se aquietaram. Mas não é assim que aprendeste em Cristo. Não é assim que aprendemos em Cristo. Aprendemos que nós devemos ser cada dia melhor, cada dia mais limpo, cada dia mais lavado, cada dia mais aperfeiçoado na presença de Deus. E é isto que Ele espera de eu e você. Amém? Que Deus abençoe.